Louvado e exaltado é o nosso Salvador. Meus irmãos, todos vocês já pegaram já? Panfletinho, pegaram? Nós estamos em uma nova jornada, né? Na última, na penúltima quarta-feira, antepenúltima, não, na penúltima, né, quarta-feira, nós falamos a respeito do que, por que precisamos de uma confissão. Então, nós gastamos aqui uma hora explicando qual é a necessidade de uma confissão, para que ela serve, e nós entendemos que é essencial termos uma confissão. Muitas pessoas têm a confissão não escrita, e nós entendemos que pode trazer alguns problemas e interpretações. Nós, como os presbiterianos, nós temos uma confissão escrita. E a confissão que nós defendemos e levantamos a bandeira é a confissão de Westminster. Então, nessa quarta-feira, nós vamos dar início dentro da programação da confissão de Westminster. A primeira aula que nós vamos ter dentro da própria confissão é sobre as Sagradas Escrituras. O porquê que nós precisamos dela, qual é a finalidade das Escrituras. Nós precisamos entender que as Sagradas Escrituras, ela é uma regra de fé, ela é orientação. E existe um termo dentro da teologia que é normas e norma normata. Já ouviram falar já desses termos? São uns termos doidos, né? Não precisa decorar não e nem para recitar, mas só para vocês terem consciência. Norma normata é aquilo que se leva uma regulamentação, e norma normata é aquilo que regula. A Bíblia, ela recebe algum regulamento ou é ela que regula todas as coisas? Ela regula todas as coisas. Então ela é norma. Norma é aquilo que regula. A confissão de fé é norma normata. Ela recebe uma regulagem. A nossa confissão de fé, ela não traz base para a salvação, mas ela transmite das Escrituras a base que apresenta a salvação. Lembra qual é a diferença entre credo e confissão? Vocês lembram? Mas só para refrescar a cabeça de vocês, confissão é uma confissão só que curta. Credo é uma confissão só que curta. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, é um resumo daquilo que cremos, então ela é curta. Agora a confissão, ela é mais detalhada, ela contém muito mais argumento, muito mais pontos argumentativos, pontos de defesa, textos bíblicos. Então a confissão de Westminster, ela contém toda essa regulagem através das Escrituras, tá? No panfletinho aí que vocês têm, nesse módulo que vocês têm, eu aconselho até vocês ir juntando todos eles, vai fazendo aqui, chega no final vocês têm um curso completo aí da confissão. Esse panfleto aqui, ele tem algumas informações e tem algumas bases, mas ainda assim, nós vamos ler o primeiro ponto, a primeira sessão da confissão. A primeira sessão é sobre as Escrituras. Na teologia, estudar sobre as Escrituras, nós damos o nome de antologia teológica. Antologia é aquilo que se estuda o belo, que se estuda aquilo que floresce. Então, as Sagradas Escrituras é bela, ela floresce, ela é uma regra que traz vida. Só que o interessante que, antes de nós pegar o panfleto, eu vou ler a primeira sessão da confissão, e presta atenção que legal isso daqui, ó. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação
e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inexcusáveis. Todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar a sua igreja daquela da sua vontade, e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e de todo mundo. Foi igualmente servido fazê-la, descrevê-la toda. Isso torna a Escritura indispensável, tendo cessado aquele antigo modo de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. A pergunta em cima disso que eu acabei de ler aqui para vocês é a seguinte: se tirar a Bíblia de nós, o que nós vamos fazer? Se tirarem a Bíblia de nós, o que nós vamos fazer? Deus se revela somente pela Bíblia? Não, exatamente. Olha só que interessante, a primeira sessão, o primeiro capítulo, é sobre as Escrituras. Só que ele já começa dando a argumentação de que Deus não se revela somente pelas Escrituras. Porque quando nós lemos nos textos bíblicos, por exemplo, Salmos 19, Romanos capítulo de número 1, Paulo e tanto o salmista vai mostrar que a natureza, a criação, conclama as obras do Criador. Paulo ele é muito mais enfático quando ele diz o seguinte, que através da criação o homem se torna inexcusável ou inculpável. Ele não é inocente em relação ao Criador. O ateísmo não é uma coisa normal, é uma coisa forçada. Não é uma coisa normal. Porque todo o ser humano foi criado com a potencialidade de uma religião. O homem, por si só, sem ninguém ensinar nada para ele sobre religião, ele automaticamente ele vai divinizar alguma coisa. No caso dos índios, dos povos mais antigos, eles olhavam para o sol e divinizavam o sol. Olhavam para um peixe, divinizavam o peixe. Olhavam uma madeira, divinizava aquela madeira. Por quê? Porque o homem nasce com essa potencialidade da divindade. Por conta do pecado, o homem se extraviou daquilo que é verdade. Ele se extraviou de adorar o verdadeiro Deus, o Deus Criador. E por ele estar separado do Deus verdadeiro, ele vai lá e cria deuses para si mesmo. Transformam a imagem do Criador, como disse Paulo, em imagens de animais, de répteis, quadrúpedes, e destoam a imagem do verdadeiro Criador. Por que fazem isso? Porque estão separados dele. Quando se unem ao Criador, todas essas coisas se tornam passageiras. Não é exatamente nesse sentido que o apóstolo Paulo, quando ele está lá em Atenas discutindo contra os atenienses, os epicureus, os estoicos, ele pega e começa a pregar sobre o Deus desconhecido, e ele vai lá e dá toda aquela explicação, o Deus que vocês adoram e não conhecem, esse é o Criador do céu, o Criador da terra, ele que dá o ar para respirar, não habita em templos feitos por mãos humanas, e Paulo vai lá e dá toda aquele plano de fundo acerca de quem é o Criador, e no final do seu sermão ele fala, porém, Deus não levando o tempo de ignorância, não leva em conta o tempo da ignorância. Esse não levar em tempo da ignorância não quer dizer que, se a pessoa não conhecer sobre Jesus, ele está salvo. Não quer dizer sobre isso. Porque todos os homens são indisculpáveis em relação ao Criador. Paulo, ele deixa muito claro quando ele fala assim, que o ímpio será julgado segundo a sua lei.
O ímpio, que não conhece Deus, mas ele tem a lei moral e a lei dentro intrínseca dele, e se ele corrompe a lei cívica, ele será julgado por aquilo. O próprio Paulo ensina isso daí na carta aos Romanos. Mas, em relação à salvação, não existe condição de salvação sem Cristo Jesus. Aí volta, né, aquela velha discussão. Ah, mas o índio lá no meio da mata, que nunca escutou, ele é inocente? Não, porque todos pecaram, destituídos estão e carecem da misericórdia e da graça. A salvação é só por misericórdia. Só por misericórdia. Não é por causa da inocência. É só por misericórdia, porque todo ser humano foi infectado por essa bactéria degenerativa chamada pecado. Pecado é uma gangrena, é um câncer dentro do homem que mata o homem. Por exemplo, na medicina, uma pessoa ela está doente, aí o médico receita para ela um remédio, aí ela não toma o remédio e morre. Quem matou ela? A doença ou a falta do remédio? A doença. Porque o remédio era uma potencialidade para sará-la. Mas quem matou foi a doença. A doença que matou ela. Assim é a vida do ser humano. O homem já está morto. O homem já está morto, ele já nasce morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Jesus Cristo é o único com poder para trazer vida. Mesmo se a pessoa não prova do remédio que é Jesus Cristo, ele já está morto. Essa é a lógica da humanidade. A lógica da humanidade é essa, segundo o cristianismo, segundo aquilo que nós defendemos. E quem nos mostra sobre isso? As Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras que normaliza aquilo que nós cremos. É por isso que aqui ainda nessa introdução, ele colocou o seguinte, que Deus ele não precisa das Sagradas Escrituras para se revelar, ele já se revela pela natureza, que Deus ele de muitas maneiras ele falou, como o escritor aos Hebreus diz, que muitas maneiras no passado ele falou através dos profetas, através das revelações, através dos sonhos, e hoje ele fala através do Filho. Quando é que a revelação oral começou a se normalizar em revelação escrita? Vocês sabem me dizer? Quando a Bíblia começou a ser escrita? 1500 anos antes de Cristo, com Moisés. Moisés começou a relatar o Êxodo, o Gênesis, começou lá a relatar todo aquele período. O Antigo Testamento, ele foi sendo construído durante todo esse período, até a vinda de Cristo. Quando Cristo pisa a terra, o Antigo Testamento já está completo, já está pronto, só não estava canonizado, organizado como nós temos hoje. Isso daí aconteceu algumas décadas depois que Jesus morreu, logo no primeiro século. O canon do Antigo Testamento se fecha. Aí nós temos o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento começa a ser produzido logo no primeiro século. Logo ali com Paulo, com João, com Pedro, com Lucas. A narrativa que nós temos do Novo Testamento começou já a ser escrita logo ali no primeiro século. Já no segundo século, a organização das Sagradas Escrituras começa a acontecer. Tipo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles já eram amplamente aceitos pela igreja, e a igreja lia ele em suas reuniões. Nesse período, aquilo que era verbal já começou a se normatizar escrito, trazendo então o quê? Uma instabilidade para o seu povo. É por isso que nós temos muita ressalva quando alguém se levanta e fala assim, ó, Deus me revelou, eu tive um sonho.
Por quê? Isso daí pode surgir de um sonho uma grande heresia. Vocês já viram já aquele tão famoso G12? Já ouviram falar já do G12? Eles falam que os apóstolos entenderam errado como que era a questão das instruções de Jesus, e Deus apareceu para um deles e deu um sonho e montou essa organização, e hoje isso daí é uma grande heresia. Surgiu da onde? A partir de um sonho. Judas, ele é muito mais categórico quando ele diz a respeito desses. Judas fala assim, ó, esses daí são sonhadores alucinados. Então, a confissão de fé, na sua introdução, ela mostra para nós que Deus, ele se revela além da Bíblia, só que a revelação natural, ela não tem condição de salvar. O homem se torna indesculpável em relação a isso. Ela tem condição de revelar a morte, mas não tem condição de trazer a vida. A vida, segundo as Escrituras, só vem através de Cristo. Só através de Cristo. E aí que está a grande importância de nós anunciarmos a verdadeira salvação que está em Cristo Jesus. Por quê? Enquanto nós não falarmos sobre isso, muitas pessoas não entenderão o que é a salvação. Ah, pastor, mas Deus tem os seus predestinados. Calma. A única certeza que nós temos é que todos estão mortos. E que Jesus Cristo vai salvar quem Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quiser. Só que não cabe a nós saber quem é quem. O nosso dever e o nosso chamado é anunciar o Evangelho, jogar a rede, jogar a isca, fazer o Evangelho ser proliferado, porque essa daí foi uma das maiores ordens que o nosso Salvador nos deu antes da sua ascensão. Então, assim, as Sagradas Escrituras, ela tem a sua peculiaridade, ela é base da igreja hoje. E na confissão, aqui no finalzinho, ele fala assim, ó, foi igualmente servido fazê-lo descrever tudo. Isso torna as Sagradas Escrituras indispensável, tendo cessado aquele antigo modo de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, que era através das revelações, através das visões, através dos sonhos. Deus pode fazer isso? Eu não vou limitar totalmente a soberania de Deus. Quem sou eu para fazer isso daí? O dom é dele, ele faz como ele quer. Porém, o que nós vemos normalmente é uma bagunça em relação ao nome e aos sonhos que Deus se apresenta, que apresentam vindo de Deus. Então, a confissão, ela prefere assegurar a veracidade das Sagradas Escrituras. Sola Escritura. É seguro. É terra firme. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra terra ali, ela vem do hebraico derek, que literalmente significa terra pisada, solo batido, terreno firme. É literalmente isso daí. E essa palavra só aparece em mais um lugar só na Bíblia. Lá em João e lá em Gênesis. Lembra quando Adão e Eva pecam? Eles são expulsos do Éden. Aí a palavra nos ensina que Deus colocou querubins e uma espada se revolvia sozinha. Vocês lembram desse texto? Lá em Gênesis 2? Gênesis 2? Uma espada se revolvia sozinha para proteger o caminho. É a mesma palavra que Jesus usou para se referenciar a salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E onde isso está revelado? Nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós entendemos que as Sagradas Escrituras é um terreno rochoso. Ela é firme. Ela é uma mina de ouro. Ela é uma mina, ela transborda ouro. A confissão, ela só organiza aonde está esse ouro. Deu para entender até aqui? Alguma pergunta? Não?
Se tiver pergunta, por favor, faça, tá? Se eu não souber, nós vamos atrás de descobrir aí também. Deus não só se revela somente nas Escrituras, ele se revela então na natureza. Vamos lá para o panfletinho agora aqui. No tópico 1 aí. O que são as Sagradas Escrituras? A Bíblia é a palavra de Deus escrita, revelada aos homens para nos ensinar quem Deus é e como podemos ser salvos. Ela revela o caráter de Deus, mostra o caminho da salvação e orienta toda a vida cristã. A Bíblia não é apenas um livro religioso, é a revelação divina. Notem que as Sagradas Escrituras, ela não caiu pronta na nossa mão. Não foi Deus pegou e falou, nem fez que a primeira vez com Moisés, né? Foi lá e entregou a tábua escrita para Moisés. Moisés foi lá, quebrou a tábua, aí depois Moisés teve que ralar lá, até polir o granito lá para poder receber novamente as tábuas da lei. Para nós, principalmente com muito mais garantia, depois do Pentateuco, Deus usou homens normais, de carne e osso, de profissões diferentes, de culturas diferentes, de localizações diferentes, para poder escrever as Sagradas Escrituras. De diversas profissões. São mais de 40 autores. São mais. Nós batemos 40, mas são mais de 40. Quando você olha para o livro dos Salmos, tem nomes lá a rodo de pessoas que escreveu. Quando você vai no livro de Provérbios, você vê lá no mínimo 3 que escreveu Provérbios. Então você vê que são mais de 40 autores que escreveu uma estrutura extremamente organizada. Por isso que as Sagradas Escrituras, ela é divina na sua organização e na sua citação. Mas no trabalho é humana. Mas foi os homens que escreveu. Foi, inspirados por Deus. Homens normais, inspirados por Deus. Então as Sagradas Escrituras, ela não caiu pronta. E nela nós temos a revelação do caráter de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus se ira. Deus, ele tem uma pessoalidade. Ele tem essa pessoalidade. É nesse sentido que nós somos imagem e semelhança dele, a imagodei. Nessa imagodei, nessa imagem e semelhança, é aí que você vai entender a potencialidade do homem em relação ao divino. Ele foi criado à imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança se corrompe. E ele se corrompendo, ele se extravia do caminho. As Sagradas Escrituras hoje nos ensina como devemos de andar nesse caminho seguro. Nos ensina qual é o caráter e nos mostra qual é o caminho da salvação. Nós sabemos o que é salvação, não foi simplesmente porque nós tivemos um brilho na cabeça e falou assim, não, eu estou salvo hoje. Não, porque na nossa natureza nós não nos sentimos culpados. Porque eu sou bom, eu dou um prato de comida para quem precisa, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu não matei ninguém, eu não xingo ninguém, eu moralmente sou bom. Mas isso daí não é característica de uma pessoa que é salva. E aonde que nós vamos entender o que leva-nos à salvação? É através da lei das Escrituras. Eu disse aqui para vocês, nós somos livres, não somos? Somos, não somos livres? Até que ponto? Até que ponto nós somos livres? Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, nós percebemos que nós não somos livres. Nós somos libertos do pecado, mas nós somos servos do reino. E sendo servo desse reino, nós temos por dever de cumprir as regras do reino e ser submisso ao rei desse reino. Logo então, não somos livres. Porque vivemos a vida de Cristo. Não temos a nossa mente, nós temos a mente de Cristo.
Nesse sentido, existem regras, diretrizes que devem de ser seguidas. Ou andamos segundo a regra do reino, ou não fazemos parte do reino. Quando você lê o Sermão da Montanha e você se depara com a oração do Pai Nosso que nós recitamos por muitas vezes como um modelo, você vai reparar que aquilo ali não é um modelo de oração. Aquilo ali é uma exortação do próprio Cristo nos chamando à responsabilidade de sermos verdadeiramente e moralmente servos desse reino. Pai nosso que está no céu. Opa, o Pai não é individual meu. Quando eu estou na igreja, o Pai é nosso. Venha o teu reino. Opa, o reino não é meu, o reino é dele. Seja feita a tua vontade. Opa, a vontade não é minha, a vontade dele. Já está mostrando aqui as características de ser submisso a uma autoridade. Até no pedir, dai-nos o pão de cada dia. É uma súplica, nos supra as nossas necessidades. Está mostrando a nossa total dependência dentro desse reino. Na nossa moralidade, nós somos o segundo Adão. Queremos viver sem Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi ter comido do fruto? Não. Aquilo ali foi uma consequência do real pecado. Porque eles queriam literalmente viver a sua vontade. Viver sem Deus, ser o seu próprio Deus. Não foi isso que Satanás falou para Eva? Deus disse que você vai morrer? Não, você não vai morrer, é que você vai ser igual a Deus. Aí ela foi lá e provou do fruto. Pecado é querer ser igual a Deus, é tomar conta da sua própria vida. E o Sermão da Montanha, aquele texto ali da oração, nos ensina essa dependência. Ele nos mostra que a lei do Senhor só é pesada para quem é carnal. E é difícil às vezes você cumprir o que está ali naquela oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Jesus vai terminar falando assim, ó: se vós não perdoar a ofensa dos vossos irmãos, o teu Pai tampouco perdoará as vossas ofensas. Olha só como que nós não estamos livres. Porque se eu estivesse livre, não perdoo, faço o que eu quero. Mas não, pera lá, eu sou servo do reino. E ser servo do reino é você negar a si mesmo. Você sabe de onde que vem a palavra perdão? Esse prefixo per, ele mostra o mais alto grau de potencialidade da palavra. Perjúrio é uma injúria acima da média. Perdão é você doar. Perdoar. Doar algo acima da média. Perdão é imerecido. É injusto. Por isso que eu e você não merecíamos. Foi injusto, na nossa ótica, o perdão de Deus para a nossa vida. Mas em relação a Deus, foi graça e misericórdia. E aonde que nós aprendemos isso? Nas Sagradas Escrituras. Nós aprendemos tudo isso daqui, que Deus revela o seu caráter, que mostra o caminho da salvação e orienta na vida cristã, é através da revelação escrita. Numa revelação superficial, vai ter muitas distorção, mas na revelação escrita, não. É aquilo e acabou. O que muda é a nossa interpretação. E ela tem que ser questionada. É por isso que uma orientação que eu dou a vocês: anotem quando eu falar e pesquisem se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque eu posso errar. Eu posso falar alguma coisa aqui que não tem nada a ver com aquilo que tinha que ser dito. Aí vocês, sabendo o que eu disse, pesquisa aquilo que eu disse e vocês têm o direito de falar: ó, pastor, o senhor falou errado isso daqui. Ó, isso daqui, seja um bereano. Os bereanos questionaram até o próprio apóstolo Paulo. Quem dirá eu? Então a igreja do Senhor, quando entende o que é as Sagradas Escrituras, tem uma regra de fé, uma confissão de fé, ela não é levada por qualquer vento de doutrina. Ela permanece firme, porque ela tem foco. Ela anda segundo a norma, orientada pela norma normata.
Lembra desses termos? Vai ficar bom nesses termos aí, bom. Vamos lá então? Deu para entender isso daqui? Esse é o primeiro ponto? Nossa, para tempo, pelo amor de Deus. Ó, a Bíblia é inspirada por Deus. A inspiração significa que Deus guiou os autores humanos na escrita das Escrituras. Deus é o autor final, homens escreveram dirigidos pelo Espírito Santo, a mensagem é totalmente verdadeira, porque eu acabei de abordar com vocês. A autoridade das Escrituras. A Bíblia tem autoridade porque é a palavra de Deus. Não é que ela contém, ela é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Há uma discussão teológica, ela contém ou ela é. Irmãos, eu não sei vocês são livres para pensar, mas para mim ela é. Porque nela você se encontra tudo para a sua vida, todas as orientações necessárias, seja para o corpo físico, seja para a alma, seja para o casamento, seja para a finança, seja para o trabalho, seja para a questão normatária, seja para tudo, você encontra, porque ela é. Ela é a palavra de Deus. Não é que uma vírgula é menos inspirada do que outra. É que nem, por exemplo, vamos lá. Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, lá no capítulo 1, ele fala assim, ó: Senhor Teófilo, eu com muito esmero me pus a pesquisar. A pesquisar. Lucas, ele é um historiador. Ele fez o quê? Ele foi até lá Pedro. Pedro, fala o que você viu. Ele foi escrever, foi até Paulo, fala o que você viu. E ele foi montando tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos com base em pesquisa. Ele pesquisou. Ninguém não chegou algo divino, faz isso daqui. Não, ele pesquisou. E a orientação do Espírito Santo para ele poder redigir o Evangelho que nós temos, de Lucas e de Atos dos Apóstolos. João, ele está lá na ilha de Patmos. Aí, ele está sentado, de repente o texto diz que a janela abriu, levou ele para cima e falou assim, ó, o que você vê, você escreve. Ele nem saiu de Patmos, talvez ele nem saiu da cela que ele estava. E ele recebeu toda a revelação em um livro pronto do Apocalipse. A pergunta que eu faço para vocês, qual livro é mais inspirado? De Lucas ou de João? São iguais, exatamente isso. Notem que Deus usou os autores para poder escrever a palavra que é dele. Então a Bíblia não é que contém no sentido de uma coisa que pode ser alterada. Porque teve muitas versões. Não, esquece versões, esquece traduções, esquece tudo. Vamos para os textos receptos, que são os originais. Os originais é a palavra de Deus. Em traduções, pode ter algumas alterações. Isso é normal. Porque vai passando, tipo, se você pegar a João Ferreira de Almeida, corrigido e fiel, e você vai lá para Romanos 8:1, está escrito assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Essa é João Ferreira de Almeida corrigida. Na nossa João Ferreira de Almeida atualizada, a ARA, está escrito lá, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Acabou. A Bíblia está errada? Não. Vamos para os manuscritos, vamos para os originais. Você vai ver que está do jeito que tem que estar. O que muda é a tradução. O que muda é a cópia. Tem textos receptos, tem textos bizantinos, tem vários. Dentro da teologia tem um campo gigantesco a ser estudado para poder chegar naquilo que nós estamos falando aqui hoje. Então, quando nós falamos sobre autoridade das Escrituras, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está acima das opiniões humanas. Esse é o primeiro ponto. Não depende da igreja para ser validada. E não muda com o tempo. Né? Tem uma... Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Tem até um equívoco, né, que muitos católicos falam, que foi a igreja que deu a Bíblia. Mentira, irmão. Não foi a igreja que deu a Bíblia, coisa nenhuma não. Foi o próprio Deus que deu as Sagradas Escrituras para a igreja. A igreja simplesmente organizou.
Foi que nem fez a confissão, a mina de ouro e ela organizou. A igreja organizou. E nem foi a igreja romana que nós temos aqui hoje. O povo aqui não sabe nem o que é Bíblia. Os romanistas de hoje não sabem nem o que é Sagrada Escritura. Agora, os romanistas do passado, os caras eram estudiosos. Os concílios, as discussões do ano 315, 380, 420, esses daí eram pessoas estudiosas. Então, o canon bíblico, os 66 livros que nós temos hoje, foi organizado por pessoas que estudavam as Sagradas Escrituras. O povinho de hoje não sabe nem onde está a Sagrada Escritura dentro da casa. Às vezes abre lá no Salmo 23 falando que aquilo é proteção para a casa dele. Então não tem nem discussão com tipo de gente assim. Mas o fato é, a igreja não manda na Bíblia. A igreja presbiteriana não é detentora da interpretação bíblica. A igreja batista, Assembleia de Deus, metodista, não são detentores, não existe nenhuma instituição que é detentora da interpretação das Sagradas Escrituras. Porque, por exemplo, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Pensa num livro difícil de compreensão. Não porque é difícil de ler. Você vai ler, você vai entender nada se você só ler. Porque você vai ver lá dragão de 7 cabeças, um bicho que voava com 6 asas, o outro que tinha olho de fogo. Você vai ver um monte de coisa ali. Aí você vai ficar perdido. Você vai falar, poxa, o que é isso? Aí tem uma regra que chama anacronismo. Já ouviram falar já desse termo? Esse termo é eu pegar algo do passado, uma leitura do passado, e interpretá-la com atualidade. Por exemplo, um dragão. O que vem na sua cabeça? Não vem aqueles dragão do Japão lá, aqueles negócios que sobe, assim, fala de dragão aquilo lá. Só que se você olhar, você pode interpretar como um outro tipo de dragão. Já ouviram falar do dragão de Komodo? É um largato. Já mudou já o conceito. Então o que nós temos que fazer para interpretar isso? Nós temos que esquecer o século 21, voltarmos lá ao primeiro século, entender qual era a linguagem de sinais dele, para nós podermos compreender o que João estava querendo dizer no livro do Apocalipse. É doideira, não é fácil. Então por isso que ninguém não pertence à igreja o poder da interpretação peculiar. O que nós precisamos fazer é, eu li um texto, eu não compreendi, é pesquisar sobre ele. É aí que nós vamos, atrás de outros autores, que nem no nosso caso nós vamos para Calvino, John Knox, nós vamos para os pais da igreja, nós vamos estudar Agostinho, nós vamos estudar Tomás de Aquino, vamos mais para trás buscando Inácio de Lyon, Tertuliano, nós vamos buscando esse pessoal que já interpretou e isso daí foi se construindo e se consolidando até o nosso presente momento. Isso daí nos ajuda a ter uma compreensão melhor daquilo que nós estamos lendo. Porque quanto muito mais se estuda sobre, quanto muito mais pessoas estudam sobre certo ponto das Escrituras, mais segurança nós temos na interpretação. Mais nós temos. Mas isso não quer dizer que aquilo ali pertence a uma denominação, aquela interpretação. Porque ela pode variar. Por exemplo, para nós já pular para outra parte aqui. Volta no Apocalipse. Eu gosto de falar sempre do Apocalipse nesse sentido, porque nos faz pensar como nós estamos distante do primeiro século. Imagine comigo agora aqui você. Você é um índio, mora lá no meio da Amazonas. Está imaginando a Amazonas? Só mato. Mato, capivara, leão, onça passando, jacaré, só aqueles bichos ali só. Aí de repente, do nada, chega uma pessoa, coloca um saco de plástico na tua cabeça, te coloca no colo, te leva embora e te solta lá no centro de São Paulo, lá na Praça da Sé. Tira aquele plástico da tua cabeça, olha para você e fala assim, ó, o que você estiver vendo, você escreve. Tá imaginando essa cena? Deve de ser desesperadora, né? Você fala, meu Deus do céu, o que eu estou vendo aqui? E como que ele vai descrever alguma coisa que ele nunca viu? Um índio nunca viu um prédio, um índio nunca viu um carro, um índio nunca viu uma moto, ele nunca viu uma pessoa com roupa, ele nunca viu um asfalto.
Como que ele vai descrever isso daí? Usando aquilo que ele conhece. Aí, ele está lá na Praça da Sé. Aí eu vou lá de novo, coloco o saco na cabeça dele, coloco ele no ombro, levo lá no meio da Amazonas, coloco ele lá e falo, agora descreve tudo que você viu. Aí ele começa a escrever. Eu estava lá no meio de milhares de pessoas e eu vi uma sequoia de 50, 100 côvados. O que ele está descrevendo? Vocês sabem o que é uma sequoia? Sequoia é aquela árvore gigantesca, a maior árvore do mundo, que tem 50, 100 metros de altura. O que ele está descrevendo, falando sobre uma sequoia? Um apartamento, um prédio. Ele está usando a linguagem que ele compreendia para poder transmitir a revelação divina. Só que ele tinha que transmitir de um jeito que quem fosse ler entendesse, e que os romanos não compreendessem. Então, nós temos o livro do Apocalipse. Difícil de compreender e difícil de interpretar. Mas, ainda assim, é um livro totalmente inspirado por Deus. Deu para entender como que é a construção das Sagradas Escrituras? Ela não foi assim, ó, pumba, caiu na nossa mão. Não, ela levou um período de 1500 anos a ser escrita. Começou lá de Moisés e foi terminar lá em João. Lá não em Patmos, né? Porque o último livro da Bíblia é a terceira carta de João, não é o livro de Apocalipse. O último livro a ser escrito é a terceira carta de João. Sabiam disso? Então nota aí para vocês não esquecerem. Vamos lá. A suficiência das Escrituras. A Bíblia contém tudo o que precisamos para conhecer Deus e alcançar a salvação. Nada precisa ser acrescentado, não dependemos de novas revelações e a palavra é completa. Completa. Eu descrevi aqui, eu estava lendo aqui, eu até escrevi aqui entre linhas, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Ó, em relação à salvação, a simplicidade das Escrituras é suficiente. Ela não é fácil de ser estudada. Poxa, eu comecei a estudar agora mais afinco o grego e o hebraico, né? Porque o reverendo Diego já é meu professor esse semestre de grego e hebraico, e eu estou trazendo à memória tudo que eu já tenho pesquisado acerca disso. E eu tenho olhado aquele monte de letra e eu falo, puxa, isso daqui não é fácil. Eu pegar um texto e ler o texto é fácil. Agora, eu pegar e estudar o texto é difícil. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, para quem não sabe, o Evangelho de João é o evangelho mais lido do mundo. Na verdade, João é o livro mais impresso do mundo para evangelização, para muitas coisas. Por quê? Ele tem uma leitura extremamente simples. Quer saber da salvação e quem é Jesus? Leia João. Enquanto Mateus apresenta Jesus como um rei, o Messias prometido. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. João vai lá e apresenta Jesus como Deus. Rasgado. Por quê? Porque ele tinha a intenção de mostrar para os seus leitores que Jesus é o Verbo encarnado. É a divindade que se fez carne e habitou entre nós. Quando você lê isso daí, não tem dúvida, você entende com muita simplicidade. Mas quando você começa a estudar, você já começa a se enroscar. Por quê? No princípio era o Verbo. Que princípio era esse? Quem era o Verbo? O que é o Verbo? Nele estava a vida. Vida, legal. Mas quando você entende a palavra ali não está significando vida biológica, mas é uma vida espiritual. Quando você começa a buscar a raiz das palavras, você vai entender que o Evangelho de João ele é extremamente profundo, extremamente teológico, extremamente divino. Então, o primeiro passo para estudar qualquer tipo do livro da Bíblia é orar. Porque se você não orar, você não vai entender bolhufa nenhuma. Você pode compreender, mas entender com clareza divina só através de oração. Domingo, eu preguei lá na sede, lá em Monte Alto, e eu preguei sobre a tragédia
de estar perto do reino. Até assustaram com o tema, mas a intenção é essa, é assustar mesmo. A tragédia de estar perto do reino. Por quê? Jesus, ele é encantoado, ele está no meio de uma discussão. Lá estão os fariseus discutindo acerca dos impostos, lá estão os herodianos discutindo acerca da moralidade, lá estão os saduceus discutindo em relação à ressurreição, e de repente, do nada, aparece um escriba e pergunta para ele: bom mestre, ô mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus vai lá e recita o chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E amará eles de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amará eles acima de todas as coisas. E semelhantemente, também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus terminou de falar isso daí, o escriba pegou, olhou para Jesus e falou assim: mestre, o senhor disse muito bem. Disse o chamar, diz lá que amar o próximo sobressai todos os sacrifícios e rituais. Jesus olhou para aquele discípulo, para aquele escriba e disse essas palavras: não está longe. Quando eu vi aquela palavra, aquilo lá foi um tranco em mim. Eu falei: poxa vida, estar perto não quer dizer estar dentro. Eu posso estar perto do reino de Deus, mas do lado de fora, tendo conhecimento das Escrituras, tendo conhecimento da verdade, sabendo quem é Deus, sabendo o que Jesus fez, sabendo que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, mas ainda assim, só estar perto do reino de Deus. Por isso que eu coloquei esse tema, a tragédia de estar perto do reino de Deus. Porque tem muitas pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras, estudam ela, amam ela, dizem amar o Senhor, mas ainda assim não cumprem a lei de Cristo. Vivem do lado do reino, está próximo do reino, mas ainda está fora dele. Então, as Sagradas Escrituras, ela é suficiente para nos ensinar como devemos de entrar dentro desse reino. É simples, não são novas revelações, nada precisa ser acrescentado, nada. Não dependemos de novas revelações, a palavra ela é completa. Se a palavra do Senhor disser que aquilo que eu estou fazendo é errado, eu não descarto a palavra, eu mudo a minha posição e faço o que a palavra está falando, para eu ganhar bênção da parte do Senhor. A vida eterna está dentro do reino, porque lembra que eu já falei aqui para vocês, a lei do reino só é pesada para quem é carnal. Porque aquele que é filho de Deus tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Deu para entender? Chique? Vamos lá então. A clareza das Escrituras se refere àquilo que eu acabei de falar para vocês. Em relação à salvação, ela é muito simples. A mensagem principal da Bíblia é clara e pode ser entendida. O Evangelho é acessível, não é necessário ser especialista das Sagradas Escrituras, e Deus se revelou de forma compreensível a todos os seus leitores. A Bíblia é um campo para tudo, para todo tipo de pessoa. Eu sou um acadêmico? É campo para você. Eu sou leigo? É campo para você. Eu não entendo muito de leitura, mas eu tenho vontade? É campo para você. A Bíblia, ela é um campo aberto para todos aqueles que amam a sua palavra. E eu tenho testemunho, irmãos. Daí eu já vi. Tem pessoas dentro da minha família que aprenderam a ler com a Bíblia. Aprenderam a ler. Vocês já ouviram testemunho de pessoas que aprenderam a ler com as Sagradas Escrituras? Eu tenho isso dentro da minha família, que aprenderam a ler usando a própria Bíblia. O cânon bíblico. Cânon é a lista dos livros inspirados por Deus. A Bíblia é formada por Antigo e Novo Testamento. A igreja não criou a Bíblia, apenas reconheceu os livros inspirados. Aí volta naquele período que eu falei para vocês, do ano 315 a de seguir, foi quando a Bíblia começou oficialmente a ser juntada. No Antigo Testamento, quem começou a juntar os papiros e os escritos, foi Esdras. Foi Esdras que começou a juntar o Antigo Testamento. E eu não vou saber falar o ano certo, eu sei que foi no primeiro século. Se não me falha a memória, foi no ano 84. Se não me falha a memória.
foi quando o canon do Antigo Testamento foi estabilizado. Acho que foi no ano 84, porque no ano 86, um rabino chamado Rokham Ben Zakkai, ele considera os cristãos não judeus, e é onde que intensifica a perseguição contra os cristãos. Então foi no ano de 84, com alguma ressalva ali, mas provavelmente foi nesse período que o canon do Antigo Testamento se fecha. O canon do Novo Testamento, ele se fecha no ano 380, no Concílio de Constantinopla, tá? Quando Agostinho de Hipona já estava presente já dentro desse concílio. Notem que a igreja não criou nada, ela só organizou aquilo que já estava pronto. E o que significa canon? Alguém sabe me dizer? Canon literalmente significa cana. Cana. Porque era um instrumento usado para medir. Uma cana era um instrumento usado para medir. Nos termos bíblicos, é um padrão. É um limitador. Por exemplo, o que fazia um livro ser inspirado ou não? Era somente a sua escrita? Não. Quantos evangelhos nós temos aqui hoje, na nossa mão? 4 evangelhos. Sabe quantos evangelhos existem além desses? Mais 36. Mais 36 evangelhos, fora esses 4 que nós temos. Mas que cargas d'água foi que aconteceu para nós só termos esses 4 na mão? Essas regras, esses parâmetros que reduziu para esses 4. Por quê? Para um livro ser inspirado ou reconhecido como autêntico, primeira pergunta, quem escreveu? Andou com Jesus? Teve conhecimento direto? Ou andou com algum dos seus discípulos? Aquilo que está escrito condiz com o Antigo Testamento? Condiz com os vários testemunhos que tem? Isso daí foi funilando de 30 e poucos, reduzindo-se para aqueles que se encaixava dentro daquilo que era seguro. Lembra da aula passada que eu falei do Didaquê? Aquele livrinho que eu trouxe aqui, que era a regra de fé também dos apóstolos? Não continha erro numa coisa que era considerada desde o primeiro século? Tem os livros apócrifos, eles são considerados livros não canônicos. Por quê? Existem muitos erros de escritas dentro daqueles livros. O livro de Judite, por exemplo, ele diz que se você queimar fígado de peixe, faz expiação pelo pecado. Isso é verdade? Não. Sai fora, já tem uma heresia, já não serve como uma regra de fé, porque tem um equívoco. Tem vários, tem o evangelho de Pedro, tem o Apocalipse de Pedro, tem o evangelho de Barnabé, tem o pastor, tem um monte de livros, mas tem uma gama de livros lá, e as cópias? Cópias em cima de cópias, cópias em cima de cópias, é muita coisa escrita. Então, durante esse período, foram se funilando. Por exemplo, Lucas, ele foi apóstolo? Não. Lucas, ele não foi apóstolo. Mateus foi apóstolo. Marcos foi apóstolo? Não também. Marcos também não foi apóstolo. João foi um apóstolo. Mas por que Marcos foi considerado e Lucas foi considerado, sendo que eles não eram apóstolos? Porque eles andavam com apóstolos. Por exemplo, Marcos, ele é aquele João Marcos. Lembra daquele jovem na crucificação, quando prenderam Jesus e puxaram a túnica de um jovem e ele saiu correndo nu? Lembra dessa passagem das Sagradas Escrituras? Esse jovem é João Marcos, filho de Maria, sobrinho de Barnabé. E tudo isso nós descobrimos como nós descobrimos tudo isso? Dentro das Sagradas Escrituras. Tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos narra essa história, e nós temos certeza que é João Marcos que escreveu esse Evangelho, porque desde o primeiro século a narrativa de João Marcos se tornou base para os demais evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito
foi o evangelho de João Marcos. Esse evangelho que nós temos aqui. No evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, você encontra mais de 80% do evangelho de Marcos como base daqueles dois evangelhos. E há quem diga que o evangelho de Marcos é uma pregação do apóstolo Pedro, trazendo também esse nome para esse evangelho, o evangelho petrino, porque tem influência direta de um dos apóstolos. Lucas, por sua vez, ele andava juntamente com o apóstolo Paulo, trazendo consigo o evangelho de Lucas um codinome, o evangelho paulino. Por quê? Porque tinha influência de um apóstolo junto com Lucas. E Lucas, ele era muito conhecido no meio do pessoal, no meio da comunidade. Erasmo de Roterdã não. Eusébio de Cesareia, ele no seu livro, ele fala que o livro de Hebreus, sabe o nosso livro de Hebreus? Originalmente ele foi escrito em hebraico. Só que quem traduziu do hebraico para o grego foi Lucas. Então todas essas informações que nós temos nos dá base para entendermos que as Sagradas Escrituras, ela não surgiu do nada, não foi uma invenção, mas ela foi uma construção muito minuciosa e lenta mesmo, demorou-se anos para se escrever. Um dia não vai dar tempo, porque eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem como que a Bíblia foi escrita. O método massoreta da escrita da Bíblia era muito minuciosa. Levava-se em torno de 10 anos para se escrever um manuscrito. E, por exemplo, eu não sabia escrever. Aí eu contrato o nosso irmão para poder fazer a escrita para mim. Ele é um escriba. Mas eu tenho muito dinheiro, porque custava muito caro escrever um livro. Muito caro. Não é que nem hoje, ó, pega o papel e a caneta e toma nota. Naquela época era muito difícil. Uma, por causa do estudo, e outra porque não era coisa normal ter um papiro na sua casa com uma caneta de fuligem. Então era muito caro ter. Então Lucas, ele financiou o seu próprio evangelho e ajudou a financiar muitas outras cópias. Então, por exemplo, eu contrato o nosso irmão para fazer a escrita para mim. Ele pega uma tabuleta de argila, ele não passa no papiro ainda, ele pega uma tabuleta de argila, eu vou recitando para ele o que ele tem que ser, ele vai escrever, e ele escreve tudo naquela tabuleta de argila. Se eu pego e coloco lá, eu vos cumprimento com a graça e a paz. Ela falou, não, muda, põe aí, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Ele consegue apagar no argila e escrever de novo. Depois que ele tem aquela tabuleta pronta, ele vai para o papiro. Numa carta normal, ele vai escrever normalmente aquelas cartas. Se, por exemplo, ele erra numa carta normal de pessoas, ele consegue fazer uma rasura e entregar e pronto. Mas nas Sagradas Escrituras, isso não era para acontecer. O sacerdote, o escriba, que era responsável pela escrita dos manuscritos, eles tinham um alto teor de cuidado. Tinham o espaçamento certo, a grossura da tinta certa, as linhas contadas. Então, por exemplo, ele começava lá a escrever, e não era narrado na Casa das Escrituras. Eu falava assim, ó, escreva, Deus amou o mundo de tal maneira. Não era desse jeito. Era o soletrado. Então todo o papiro era soletrado, tudo. Aí ele escreveu aquele pergaminho, está aqui embaixo. Ele erra uma letra. Sabe o que acontecia? Todo o pergaminho era comprometido, rasgava, queimava, começava tudo de novo. Então levava-se tempo para poder escrever, para poder fazer. Não é que nem nós hoje que tem um computador, vai lá, toma nota, pega no celular, põe ali, já tá. É nada. Então o tempo da nossa escrita foi muito longa, foi muito demorada, até nós construirmos o nosso canon. Deu para entender como que é um pouco dessa formação? Tem muito mais detalhe, mas um dia, se Deus permitir, nós vamos contar esses detalhes. Olha lá o 7. A necessidade das Escrituras. Precisamos da Bíblia para conhecer a Deus, entender a salvação e viver corretamente. Sem a palavra, o homem vive sem direção espiritual. Vive à deriva, perdido. Então, meus irmãos, as Sagradas Escrituras,
ela é muito preciosa, não só por causa do conteúdo que ela tem, mas sim por causa de todo o processo de construção dela. Quando você começa a entender como ela foi construída, você valoriza muito aquilo que nós temos livremente na nossa mão. Durante a história, pessoas morreram por causa das Escrituras. Durante a história, a Bíblia, ela chegou a ser considerada um livro perigoso e ela foi trancada com correntes para ninguém ler. Ela foi proibida de ser lida. Chegou um período na história que os cultos ou as missas eram citadas em latim. É que nem se eu chegasse aqui agora e começasse a pregar para vocês em inglês, em hebraico, em grego, não que eu saiba, tá? Não que eu saiba, mas ninguém iria entender, porque é uma língua incompreensível para leigos, para aqueles que não estudaram essa língua. E a Bíblia, por muitos anos, ela foi privada, até chegar à Reforma Protestante, aonde a Reforma Protestante deu essa oportunidade de todos terem a Bíblia escrita na sua própria língua. Por isso que a confissão de fé começa com antologia teológica. Ela começa mostrando em 10 sessões, o porquê a palavra do Senhor ela é inspirada e suficiente a todos, porque ela está acima de toda autoridade. Notem que não é nada novo. Reforma não é algo novo. Reforma é trazer à forma aquilo que se perdeu a forma. É que nem uma construção. Às vezes a tinta vai se deteriorando, vai saindo da sua forma original, aí nós vamos lá e passamos uma tinta de novo, arrumamos buraco. Nós fizemos algo novo? Não, nós trouxemos de novo a forma. Nós reformamos, não mudou o aspecto. Por isso que os reformadores e os estudiosos da confissão começaram com as Escrituras. Porque as Escrituras é a base para todo o estudo que nós vamos fazer durante toda a nossa vida. Que esse momento nós possamos refletir o quanto nós valorizamos as Sagradas Escrituras, o quanto nós amamos ela. A Bíblia ela deve de ser lida diariamente. Diariamente. A vida cristã precisa ser guiada pela palavra do Senhor. Não devemos viver baseados em opiniões. E conhecer a Bíblia é conhecer a vontade de Deus. Isso é o resumo daquilo que nós conhecemos sobre a palavra do Senhor. Vamos para uma reflexão. Por que a Bíblia é suficiente para a sua fé, para a nossa fé? E o que acontece quando colocamos a opinião acima da palavra? E você tem buscado conhecer a Bíblia diariamente? Que fique essa reflexão para nós. Se realmente nós valorizamos aquilo que com tanto sacrifício chegou na nossa mão, aquilo que com tanto esforço e lapidação Deus nos privilegiou, gozar de liberdade, de tantas traduções, de tantos livros, de tantos privilégios, né? A internet está aí nos ajudando para podermos conhecer cada vez mais. E eu louvo a Deus por vocês estarem cada dia mais afinco na palavra do Senhor, no reino de Deus, se esforçando, se moldando, se lapidando, sendo sal, sendo luz, refletindo a glória do Senhor aonde vocês chegam. Tenho certeza que o galardão que está escrito dentro das Sagradas Escrituras está guardado, está na mão do Senhor, e nenhum trabalho nosso é em vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar novamente, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso soberano. O Senhor se revelou através da ordem natural, da lei moral, mas aprove o Senhor nos dar esse presente, a sua lei escrita, a sua revelação escrita. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos presenteou com esse presente e nos deu a oportunidade de sermos instruídos por ela. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a estarmos dentro do Seu reino. Não permita, Senhor, que ficamos simplesmente do lado ou perto dele, mas que sim nós possamos estar inseridos, porque nós queremos fazer parte
da tua glória, fazemos parte do teu labor, meu Pai, porque o Senhor pagou um alto preço para nos dar vida e deu, Senhor, condição de gozarmos de paz nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos fiéis, servos que te amam, para a glória, louvor e exaltação do seu nome. É isso que nós te pedimos e te glorificamos no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Deus do céu possa continuar abençoando e depois lá no grupo eu coloco as 10 sessões, tá, da confissão para vocês verem que está tudo enquadrado naquilo que nós falamos aqui hoje. Deus abençoe, bom descanso.